Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo de bolo de andar aqui do canal. Eu sou a Claudinha do Claudinha Festas e hoje eu vim trazer essa linda decoração para vocês. Gente, então, eu tenho aí um bolo de 20 centímetros de diâmetro por 14 centímetros de altura. Esse bolo é um bolo de massa branca manteigada de baunilha. A gente já tem receitinha dessa massa aqui no canal e ela fica desse jeito mesmo, tá, gente? Ela fica douradinha por fora e bem clarinha por dentro. Gente, então, vocês perceberam aí que eu falei da mesma massa para fazer o bolo de andar, né? Da mesma massa que eu faço todos os meus bolos. Por quê, gente? Porque com o tempo certo de descanso, essa massa ela fica bem estruturada. E o recheio também diz muito, né, sobre o seu bolo de andar, né? Eu tenho aí um recheio de doce de leite e um recheio de beijinho de coco, que são recheios que têm, né, estrutura para fazer um bolo de andar, tá? Então, geralmente eu não recomendo quando é bolo à base de mousse. Mousse de morango, mousse de chocolate, já fiz, mas eu pedi para a cliente para que colocasse esse recheio de mousse no nosso segundo andar, né? No nosso andar de cima, né? Porque eu não confio, tá, gente? Porque conforme vai pegando ali, né, a temperatura ambiente, o recheio ele tende a ser mais leve, mais molinho, mais suave, né? Então, para o transporte, sendo um bolo de andar, eu indico aí um recheio mais firme na parte de baixo e na parte de cima do bolo, um recheio que tenha, no caso, na parte de cima do bolo, um recheio mais sensível, mas aí eu prefiro que seja, né, o mesmo padrão, tanto no de cima quanto no de baixo, tá? Então, vocês perceberam aí que foi a mesma massa que eu uso para todos os meus bolos. E vocês também perceberam que eu não fiz blindagem com ganache, tá? Esse bolo ia aqui para pertinho, mas como eu disse da estrutura do bolo, do tempo de descanso do bolo, essa massa é uma massa firme, então eu não faço a prensagem, a camada de contenção em ganache, tá? Então eu fiz aí, ó, do mesmo jeitinho, gente, que eu faço todos os meus bolos. Fiz a pré-camada nesse bolo com meu chantilly bem batido, com meu chantilly bem poroso, igual você vê em todos os vídeos, tá? E agora eu tô aplicando uma segunda camada. A única diferença, gente, que tem nesse bolo é a estrutura dele. Eu prensei ele no acetato, né? Que eu já tenho também esse vídeo aqui mostrando para vocês. Quando eu coloquei ele no acetato, antes de levar ele para a geladeira, eu já coloquei os caninhos de sustentação, tá? O caninho de sustentação que eu tô usando aí é o caninho daquele pega-balão, tá? É o caninho aquele mais grosso, aquele pega-balão mais grossinho, até mesmo que eu corto aqueles canudo bem mais grossinho para poder estar aplicando, né, as minhas pérolas ali, o meu cordãozinho de pérolas. Então eu uso esse caninho de sustentação de pega-balão. Então eu coloquei ali, enfiei 3 caninhos dentro desse bolo antes de levar ele para a geladeira. Enfiei ali, né? E a dica que eu dou, gente, é que eles precisam estar do mesmo tamanho, tá? Vocês precisam ter bastante cuidado para não ficar um mais alto e outro mais baixo. Porque se um ficar um pouquinho mais baixo, independente, por exemplo, se o seu bolo tá com um desnível assim, um lado ficou um pouquinho mais alto e o outro mais baixo, você não pode colocar de acordo com o seu bolo. Você tem que colocar de acordo com os 3 caninhos, a mesma altura. Tá bom? Então, assim, se é 14 centímetros, o mesmo vai ser 14 centímetros os 3 cortes e você vai enfiar ali no bolo, você vai tirar essa diferença aí no chantilly, tá bom? Então, eu cortei ali meu caninho com 14 centímetros e meio de altura, enfiei ele ali, né, no meu bolo, os 3 caninhos, né? Eu não consegui mostrar, gente, trazer para mostrar para vocês, porque esse dia foi uma loucura danada, né? Um dia anterior tava com bastante encomenda, tava fazendo assando as massas, fazendo o recheio para esse dia também, né? Que foi agora esse final de semana o jogo do Flamengo, então assim, muita coisa não deu para gravar, mas eu vou tentar falar aqui tudo aqui nesse vídeo, tá? Então falei sobre os caninhos de sustentação,
né? Então, o processo foi sempre o mesmo, tá? Do que eu faço aí, tenho o costume de fazer todos os meus bolos. Em seguida, gente, eu coloquei ali na minha bombinha, né, de borrifar dois dedinhos de solução alcoólica e o pó para decoração é dourado rosé, tá? Eu tô usando aí o dourado rosé, por isso que eu tingi um pouquinho, né? Coloquei um pouquinho de corante vermelho ali para tingir, para acentuar um pouquinho mais essa cor, tá bom? Gente, então o esqueminha daí foi a mesma coisa, tá? A diferença é que eu prensei com caninha de sustentação dentro do bolo, tá? Então, gente, coloquei ali, né, em toda a lateral do meu bolo, coloquei na parte de cima. Eu tinha pouco dourado rosé aí, então eu fui ajeitando a parte de cima e depois eu vou passar, né, para fazer um retoque na lateral do meu bolo. Tá? Em seguida eu vou limpar o pratinho do meu bolo e vou ir com ele para a geladeira, tá? Vou colocar ele lá na geladeira até eu fazer o nosso segundo andar, né? Nosso andar de cima. Gente, então, eu coloquei aí, ó, o mesmo caninho de sustentação, eu já prensei o meu bolo já com o caninho de sustentação. A massa é a mesma, o recheio também é o mesmo, tá? Massa manteigada de baunilha e o recheio de doce de leite e beijinho de coco. Coloquei aí, gente, um paninho úmido na minha bailarina, porque eu fiz um guindaste caseiro. Depois eu trago para vocês aqui com calma como que eu fiz esse guindaste caseiro, mas tem já aí no YouTube, né, vários vídeos já mostrando como se faz esse guindaste caseiro. E o pratinho de bolo que eu tô usando aí também é a Cake Boards. O bolo anterior foi de 20 centímetros de diâmetro e esse bolo é de 15 centímetros de diâmetro, tá? E o pratinho do bolo, a minha Cake Boards, também é de 15 centímetros de diâmetro, tá, gente? Por incrível que pareça, parece que ficou um pouquinho ali, né, sobrando ali meio centímetro. Por quê? Porque eu prenso esse bolo, né? Na hora de colocar o acetato, eu aperto um pouquinho esse bolo. Eu passo a fita durex. Então, eu peguei ali a minha Cake Boards, fui furando, gente, com a faquinha de pão. Não tem essa faquinha bem pontudinha, assim? Eu fui furando ali com a faquinha de pão. Gente, é importante também não deixar folga, tá? Quando você for fazer o seu furinho ali na Cake Boards. A minha Cake Boards, ela é de 3 milímetros, então eu consigo fazer tranquilo. Esse furinho tranquilo, eu vou furando ela e vou medindo o meu canudinho. Vou furando e vou medindo o meu canudinho. Depois eu levo esse canudinho ao fogo, né, bem pouquinho, e vou apertando ele ali sobre a mesa, tá, em cima ali da mesa, para ele poder ficar, né, bem certinho e eu conseguir depois, né, enfiar já ele no bolo. E depois que eu prenso o bolo no meu acetato, eu vou e encaixo esse caninho de baixo para cima com bastante cuidado também para ele não ficar torto, tá, gente? Então aí, ó, espero ter explicado um pouquinho desse bolo aí para vocês, né? Um pouquinho sobre a estrutura do bolo para vocês, tá? E agora eu vou voltar aí a nossa decoração. Gente, vocês perceberam ali, ó, o processo foi o mesmo, tá? Apliquei ali um chantilly bem batido, bem poroso, né, para fazer a pré-camada, para segurar todas as migalhinhas, tapar alguns buraquinhos. Em seguida, eu hidratei um pouquinho de chantilly, hidratei o meu chantilly. Lembrando, gente, que o chantilly que eu tô usando é o Amélia. Quando eu tô usando o chantilly da marca Amélia, eu hidrato com leite condensado, e quando eu tô usando a marca de chantilly Gran Finale, eu hidrato com o leite, tá? Em temperatura ambiente. Então, hidratei o meu chantilly, coloquei ali, né, em toda a lateral do meu bolo. Deixei, gente, um espacinho. Vocês perceberam que quando eu coloquei esse chantilly, eu deixei um espaço, né, porque eu não queria que esse chantilly entrasse em contato aí, né, com o paninho que tava ali embaixo, tá? Para depois eu não ter que voltar com ele ali para minha vasilha, pro meu bowl ali, tá? Então, por isso que eu deixei um espaçozinho, só que não estava me ajudando muito, porque eu também não queria que aparecesse essa parte marrom da Cake Boards.
vocês vão ver aí, ó, que aparece a parte marrom, né? Porque como essa cake boards, ela tem um corte a laser, então fica essa parte aí mais escura. Então eu tirei ali do paninho. Sabia já, gente, que não ia dar certo, né? Por conta da bailarina ser um material liso, né? De inox. E a cake boards e o caninho ali tava fazendo um alto relevo, né? Na bailarina, então o bolo tava saindo do lugar. Então, o que eu fiz? Eu pedi meu filho para pegar ali 2 folhas de papel toalha, umedeci só um pouquinho, gente, coloquei ali no meio para esse bolo não andar, não sambar, não voar lá pro outro lado, cair no chão. Coloquei ele ali e ele me deu firmeza aí para eu poder tá fazendo, passando, né, a minha espátula de textura nesse bolo. Gente, e se você ainda não é inscrito, não se esqueça, gente, de se inscrever aqui no canal, assinar o sininho de notificação, tá? Para não perder nadinha. Toda semana a gente está trazendo aí vídeo novo no canal, bastante decoração nova, bastante tendência aí, né? As tendências que tá saindo, a gente tá trazendo esses temas novos de tendência. Então, para você não perder nadinha, não se esqueça de se inscrever e assinar o sininho de notificação. E se você está gostando do vídeo também, gente, não se esqueça de curtir e comentar, tá? Depois eu fiz ali, ó, passei a minha espátula de textura e venho tirando as minhas esquinas ali. É bem devagar, gente. Esse vídeo eu tive que acelerar um pouquinho ele, mas ele tá acelerado só um pouquinho. É porque o vídeo realmente ficou um pouquinho longo, né? E como é bolo de andar, a gente precisa, assim, ter bastante cuidado. Então, teve partes aí que eu dei uma cortada, né? Porque ficou bastante extenso, porque eu passo várias vezes a espátula no meu bolo, tanto da textura, né, quanto da pré-camada. Então, eu corto, porque eu só paro mesmo, gente, quando eu vejo que tá bem certinho, tá? Quando tá bem bonitinho é onde eu paro de fazer ali e já vou fazer uma outra etapa, tá? Então, eu cortei um pouquinho e também acelerei um pouquinho esse vídeo. Passando ali, né, várias vezes a espátula de textura no meu bolo. Agora eu vou tirar toda essa bagunça. E agora chega a hora mais tensa, gente, que a gente colocar um bolo sobre o outro, né? Só que quando você tem... Quando você sabe que tá firme o seu bolo, o seu recheio, quando você sabe que a estrutura do seu bolo tá perfeita, tá bem certinha, então não precisa ter medo. Esse caninho de sustentação, onde eu vou segurar ele agora, eu sabia que ele estava bem firme, então eu não tive medo. Eu pedi aí meu filho para me dar um auxílio, me dar uma ajuda, né, só para eu não colocar errado, mas eu sabia ali que ele estava bem estruturado, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. E, gente, esse bolo chegou perfeito, perfeito lá no local do evento. Né, que trabalha com bolo, que faz um bolo de andar, né, que vieram dois homens aqui para poder buscar esse bolo. Eu botei a mão na cabeça, fiquei em desespero, eu falei, olha só... Segura ele bem retinho, bem certinho, porque se der algum problema, gente, acho que a moça lá vai pegar vocês. E eles começaram a rir e esse bolo ficou, gente, bem certinho lá na mesa. Teve uma falhazinha aqui que ela me mostrou, mas não foi da estrutura do bolo, tá? Alguém colocou a mãozinha ali na frente do bolo e acabou manchando, né? Saindo ali... danificando ali o bolo na frente do bolo, mas foi por conta do dedinho da mão que pegou, acabou ficando logo na frente, mas sobre a estrutura do bolo ele ficou simplesmente perfeito, tá, gente? Então, ó, olhei ali o melhor lugar, né, para colocar minhas florzinhas. Foi colocando as florzinhas ali, coloquei a florzinha. Eu já tenho um videozinho também aqui no canal, gente, de como eu faço essas florzinhas aí de papel. Eu faço ela em casa mesmo, gente. Eu gasto menos de 15 centavos para poder fazer essas florzinhas aí que eu coloco nos meus bolos aqui, tá? E já tem um videozinho aqui no canal, tá bastante legal. E se você também quer fazer, né, quer aprender a fazer essa florzinha aí, o vídeo ele tá bem explicadinho. E se você fizer, depois você deixa aqui nos comentários pra gente, tá bom? Coloquei as minhas florzinhas ali,
né? Vou olhando ali certinho onde que vai colocar, né, para ter a harmonia, para ficar tudo muito certinho. E agora chegou a hora da foto, eu vou pegar esse bolo, pedir pro meu filho voltar com a bailarina em cima da mesa. Eu vou colocar esse bolo aí em cima da bailarina para poder filmar, né, e tirar foto para vocês e também para mandar para o cliente. Gente, olha, gente, essa parte aí é um pouco intensa, né? Mas olha, com a estrutura do bolo, com a estrutura do caninho, estando tudo certinho, então fica tudo perfeito. E esse, gente, foi o videozinho de hoje. Esse bolo lindo, maravilhoso, gente, perfeito. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E um beijo, gente. Até o próximo vídeo.